Taca na Quem tela. é que paga as passagens para esse fascistinha? Quem é que paga essa volumosa estrutura? Quem são os milicianos do MBL e quem os sustentam? Nosso mandato não se cala e só esperamos por um julgamento justo. Vamos ver o vídeo aí. Bora ver. Que eu espero daqui a um julgamento justo, que eu vou tratar respeitosamente o Conselho e os parlamentares que aqui estão, mas acho que essa vai ser uma oportunidade com todos os meios de prova possíveis para demonstrar o que é a representação dessa milícia fascista chamada MBL, inclusive com a indicação de quem financia. Isso. Porque esse sujeito foi para o Paraná, quem é que pagou a passagem? Veio para Brasília. A gente já sabe quem foi o deputado que deu resguardo a ele aqui, que foi o Kataguiri. Mas esse sujeito foi para um prédio no Rio de Janeiro que é um aluguel caríssimo. Eles têm uma grande estrutura de comunicação. Quem é que sustenta isso? Né? Eu acho que essa é uma pergunta também que vai ter que ser feita aqui no desenrolar do processo e no Conselho de Ética. Deixa eu dar um recadinho aqui pro Glauber Braga, que eu acho que ninguém ainda falou sobre esse assunto aqui. A gente está discutindo a cassação do... Deixa eu ficar bonito aqui pro corte, né? Mas... Recado pro Glauber Braga. A gente está discutindo a sua cassação e é importante lembrar do teu histórico. É importante lembrar do teu histórico. Vocês sabiam, por exemplo, que o Glauber Braga, ele votou contra a cassação da Flor de Lis? Sabia disso? Acusada de matar o marido, né? Está presa hoje. Glauber Braga votou contra. Sabe quem era a advogada da Flor de Lis? Alguém sabe? Era a Genira Rocha. Quem era a Genira Rocha? Genira Rocha é ex-deputada do PSOL. A Genira Rocha, digamos assim que ela tem ligações um pouco estranhas. Ele tá falando muito de milícia, né, o Glauber? Digamos que a Genira Rocha tem algumas ligações muito estranhas. Como, por exemplo, meu caro Draxis, ter levado a dama do tráfico ao Ministério da Justiça. Interessante, né? Na época foram até mostrados, né, determinados pagamentos que eram feitos a Genira Rocha. E o Glauber votou contra. Será que foi por isso, Glauber? Será que você tem algum tipo de envolvimento com a milícia? Será que você tem algum tipo de envolvimento com o crime organizado? Será que a sua ligação com a Genira Rocha, ela vai muito além de vocês terem sido correligionários? Será que é por isso que você votou contra a cassação da Flor de Lis? São perguntas. Taca no Google aí pra mim, ô meu caro Draxis. Pesquise aí. Genira Rocha. Escreva aí. Genira Rocha. Essa daqui, Põe aí ó. na tela pra eu ver. Ó. Por gentileza. Essa daqui que você tá E falando? Genira Rocha, escreve Comando Vermelho. É uma pesquisa só, tá? Só uma pesquisa. Imagem só, né? Notícias ali, vamos em notícias, Vamos por notícias. gentileza. Vamos lá, taca na tela aí pro pessoal ver. Tá. Quem é Genira Rocha? A advogada que abriu as portas do Ministério da Justiça para o Comando Vermelho. Quem é ex-deputada do PSOL que levou esposa de líder de facção ao Ministério da Justiça? Desce mais um pouquinho. Advogada de Flor de Lis e filiada ao PSOL. Quem é a ex-deputada que levou dama do tráfico ao Ministério de Flávio Dino? Desce mais. Advogada que levou dama do tráfico ao Ministério da Justiça é ligada à facção. E assim, não é como se Clica fosse... na matéria do antagonista aí. Não é como se fosse, né, tá no Globo, né, tá... Peraí, não quero. Tá com um zoomzinho aí pro tiozinho aqui. O Seguinho. Dá pra ler? Desce aí, pode descer. Responsável por agendar audiências do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contaram com a participação da mulher líder do Comando Vermelho, mulher do líder do Comando Vermelho no Amazonas. Olha só o que foi noticiado pelo Estadão. Foi noticiado pelo Estadão.
Corta pra mim aqui. Janira Rocha, ela recebeu pagamentos da facção criminosa. Isso foi mostrado por matéria do Estadão. Janira Rocha, que foi advogada da Flor de Lis, que foi cassada, está presa, que o Glauber Braga votou contra a cassação dela. A Janira Rocha levava a dama do tráfico e Ministério da Justiça e recebeu pagamentos do Comando Vermelho. Segundo o Estadão. Não é segundo o MBL. Então quem é que tem ligação com milícia, Glauber Braga? Quem tem ligação com o Comando Vermelho? Qual é a sua relação com o crime organizado com a Janira Rocha? Por que que você votou contra? Por quê? Tá muito mal explicado. Tá muito mal explicado. Então você lave a boca antes de falar do MBL, porque você tem telhado de vidro. E a gente vai tacar pedra nesse telhado sempre que você abrir a boca pra mentir sobre o MBL. Tá ok? Recado dado aí, pô. Vamos pra próxima pauta. Bora lá. Deixa eu pegar aqui. Até acabou minha água aqui. Opa. Entrou um quarto clube, hein? Vamos entrar em pelo menos 5, né? Pelo menos 5. Pelo menos 5. Lembrando, Elon Musk. Lembrando. Naíbe Armando Bukele Ortiz. Lembrando. Cordão Valete, galera. Cordão Valete não inédito. Primeira vez, cara. Não é o baralho, é o cordão. Nunca foi dado em lugar nenhum. Entre no clube. Bora lá, Renatão? Bora. Olha lá. Justiça absolve PMs acusados por morte de adolescente no Morro da Previdência. Imagens de moradora mostram que cena do crime foi Então olha só, meu caro Drax, como o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. A justiça absolveu os policiais militares que estavam sendo acusados de matar inocentes. Né? Toda a operação que foi feita no estado de São Paulo, obrigado, Deus abençoe, viu? Toda a operação que foi feita no estado de São Paulo, aparece alguém da imprensa, aparece a Globo, aparece, né, os jornalistas da extrema imprensa, dizendo, olha, estão matando inocentes estão sendo mortos, pretos e pobres. Aí você pensa, olha, parece que estão, né, se você acredita num discurso desse, que a polícia está entrando nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. E tá matando as pessoas. A esmo. E aí você vai ver depois, né, os relatórios lá do IML, e você vê que, na verdade, aquilo não ocorreu o que a imprensa dizia. Né? Eu lembro da Folha que noticiou que um deficiente teria sido morto, né? E você pensa, pô, o cara tava lá numa cadeira de roda e alguém matou ele a sangue frio. E aí você vai ver que o cara, na verdade, ele só tava usando uma muleta e na outra mão ele tava usando um fuzil pra atirar na polícia. Então é coisas desse tipo que não se sustentam com o tempo. Esse daí é mais um caso absolvido pela justiça, que provavelmente essa morte é utilizada nas estatísticas que são usadas pelo Sou da Paz, né, pela Globo News, né, por todas essas pessoas que fazem um discurso aí contra as armas, contra a polícia, pelo fim da polícia militar. E você vai ver isso sendo repetido. E eu acho que a gente tem que dar uma resposta muito dura, enfática a isso. Porque sempre que se discute isso, aparece alguém, né, algum esquerdista lá que vai dizer, mas mataram 42 pessoas. Se morreu numa operação da polícia militar que só existe porque o crime organizado matou inocente, matou policial inocente, morreu porque merecia. Morreu porque mereceu. Morreu porque atirou contra a polícia. Ponto. Aqui o julgamento, a gente parte de um pressuposto diferente, né? A esquerda parte do pressuposto que toda e qualquer morte decorrente de operação policial é culpa da polícia.
Pra mim, eu parto de outro ponto. Qualquer morte decorrente de operação da polícia é culpa do próprio crime organizado que resolveu atirar contra a polícia. Academicamente, até, o meu caro Draxis, já tem termos que são utilizados para isso. Que eu já falei aqui algumas vezes, é o suicide by cop. Você atirar contra a polícia, você atirar contra a viatura policial, contra um policial fardado, você está se suicidando. Você está colocando a sua vida em risco. E é assim que tem que ser. E o culpado, por isso, é quem atira contra a polícia. E ponto, acabou. E no final, depois a justiça, as investigações, vão provando que a gente estava certo. Dá uma aceleradinha aí. A Justiça do Rio absolveu policiais acusados pela morte de um jovem em 2015 em circunstâncias muito específicas. Não é, Rodrigo Viga? Você deve lembrar desse caso, né? Você, o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Policiais militares que estavam numa operação, numa ação no Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro, de certa forma, alterando, mexendo na cena do crime envolvendo o jovem Eduardo Santos, de 17 anos de idade. Tudo isso foi filmado lá naquele ano de 2015 por uma moradora da comunidade, que mostra os policiais militares daquela ação, daquela operação, mexendo na cena do crime e ainda, meu caro Colombo, ouvinte espectadores internautas da Jovem Pan, fazendo um disparo com a mão, né, já do Eduardo sem vida, morto, caído no chão. Esses policiais militares, os 3 foram absolvidos pela Justiça Fluminense. Em 2019 também já tinham tido uma decisão favorável e nessa última sentença, o juiz do caso, que foi o mesmo de 2019, disse que a vítima, no caso, o Eduardo, estava em pé e em deslocamento no momento em que foi atingida e que o único disparo que alvejou o Eduardo foi efetuado à distância, diferentemente, pelo menos aparentemente, do que mostram as cenas gravadas por aquela moradora envolvendo um jovem de 17 anos de idade. A Defensoria Pública disse que vai recorrer da absolvição desses 3 policiais militares, porque... Pois é, tá aí. Perfeito.